Olá, irmãos, estamos em mais uma edição do Imersão na Palavra. Hoje já é o nosso terceiro vídeo, né? Que nós continuamos falando sobre o fruto do Espírito, que é o tema que nós estamos tratando essa semana. O pastor Joel já tratou na quarta-feira falando sobre o amor, a alegria e a paz. E o irmão Felipe também falou ontem, né, sobre a bondade, a benignidade e a longanimidade. Foi um tempo assim muito precioso e Deus realmente derramou da sua compreensão, derramou do entendimento que Ele trouxe tanto para a vida do pastor como para a vida do Felipe. Eu sei que você foi muito abençoado, né? E hoje nós queremos encerrar esse tema, né, falando dos últimos três itens, aliás, as últimas três características desse fruto do Espírito, né, que demonstra a característica do crente, a característica daquele que é nascido de novo, daquele que teve uma experiência com o Senhor e que teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que foi na sua vida plantada a semente do Espírito Santo e nele então brota o fruto do Espírito com cada um daqueles elementos, né? E hoje eu quero falar das últimas três da lista que Paulo traz, né? Que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, né? Paulo fala, né? Sempre é importante a gente relembrar isso para gravarmos, né? Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, ele traz a lista dos elementos desse fruto, né? Que é: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas falando da fidelidade, né, nós precisamos compreender, né, o que o apóstolo Paulo estava falando quando ele usa essa palavra fidelidade. Na verdade, fidelidade quer dizer a capacidade de não abandonar o alvo, ou a capacidade de não abandonar um propósito. Imagine você que um alvo foi estabelecido, né? Uma meta foi estabelecida. E aquele que é fiel é aquele que no decorrer da sua caminhada, independente do que aconteça, independente do que as circunstâncias mostrem para ele, independente daquilo que ele esteja vendo, daquilo que ele esteja sentindo, daquilo que até as próprias pessoas ao redor dele, e muitas vezes pessoas que estão envolvidas nesse alvo, nessa meta, nesse propósito, façam, nada disso faz com que ele desvie desse alvo. E um exemplo bastante prático assim para nós entendermos é uma pessoa quando ela casa, né? Um homem, uma mulher, um casal. Quando eles casam, eles fazem um voto, um compromisso de permanecerem fiéis, eles expressarem a sua fidelidade ao longo dessa aliança, ao longo dessa caminhada chamada casamento. E eles devem então, independente do que acontecer, independente do passar dos anos, independente das lutas que eles enfrentarem no relacionamento, no momento que está se aprendendo a lidar um com o outro, lidando ali com as características, com a personalidade, com o caráter de cada um, eles têm que se manter fiel, eles têm que olhar para o alvo. E qual é o alvo, né? Claro que talvez o mundo secular vai estabelecer vários alvos para um casamento, mas a Bíblia diz que o alvo é que o nosso casamento ele estabeleça uma família que ela seja a luz do Senhor aqui na terra, que seja uma família bendita aqui na terra. Então aquele que é fiel, usando o exemplo do casamento, ele permanece firme naquele propósito e ele tem a capacidade de não abandonar esse alvo, né? Esse é um exemplo. Quando você é amigo de uma pessoa, né? Você vai lá, tem um relacionamento de amizade com a pessoa e você então, através da sua amizade, da afeição, você, mesmo sem falar, você acaba fazendo uma aliança de fidelidade. Então você permanece junto com aquela pessoa, você não abandona aquela pessoa independente do que aconteça. Isso é fidelidade. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando, né? A Bíblia vai usar em algumas traduções não a palavra fidelidade, mas vai falar a respeito da palavra fé. E a palavra fidelidade e a palavra fé, dentro do que Paulo está dizendo, elas estão conectadas. Por que elas estão conectadas? Porque nós entendemos, irmãos, pela palavra, que Deus ele tem um propósito e um alvo para a nossa vida. Em todas as áreas que você pode imaginar, Deus tem um propósito e tem um alvo. Por exemplo, Deus tem um propósito no teu testemunho de vida. Deus tem um propósito no teu ministério. Deus tem um propósito na tua vida de piedade, na tua vida espiritual, na tua vida de busca a Ele.
Deus tem um propósito na tua santificação. Deus tem um propósito no teu tempo de estar com Ele. E esse propósito, para que você usufrua de tudo que esse propósito Ele oferece, que Deus dispõe, você precisa se manter fiel a Ele, não pode abandoná-lo. E para você então permanecer fiel a esse propósito, a todos esses propósitos que eu te falei, você precisa acreditar que Deus tem algo para você. Então veja que a fidelidade e a fé estão ligeiramente ligadas. O apóstolo Paulo estava falando para uma igreja, que era a igreja dos Gálatas, que era uma igreja que estava abandonando o propósito original do Evangelho, que era crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crer que o Espírito Santo vinha sobre eles e redimia eles, transformava a vida deles e a partir de então eles tinham acesso à presença de Deus e à vida com Deus. Só que a Bíblia ensina, na mesma carta, que essa igreja estava abandonando aquele alvo. Eles estavam colocando outras práticas e outros tipos de credos e doutrinas dentro daquilo que eles acreditavam. Então eles não eram mais fiéis ao verdadeiro Evangelho. Quantas vezes nós estamos na nossa caminhada e nós conhecemos o propósito do Evangelho, que é nos trazer para perto do Senhor, nos trazer para a verdade de Deus, e alguns elementos vão entrando na nossa vida e nós vamos abandonando o alvo inicial do Evangelho, que é agradar o Senhor e estar próximo do Senhor. Então, nós precisamos de fé para exercermos a fidelidade, para exercermos essa característica dentro do fruto do Espírito, que é a fidelidade. E como que você pode ser fiel ao alvo que Deus deu para a sua vida? Isso não é algo que passe somente por esforço humano. Até porque quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando de características e elementos que são produzidos somente pelo Espírito Santo. Então a capacidade de ser fiel ao alvo estabelecido por Deus para a sua vida e para a minha vida, ela não é produzida por esforço humano. Ela é produzida única e exclusivamente pelo Espírito Santo em nós, através da fé. Talvez você possa enxergar o alvo de Deus para a sua vida, você possa até compreender que Deus tem algo para você na sua caminhada, mas você não tem conseguido se manter fiel. Então eu te aconselho a você chegar com toda a humildade diante do Senhor e pedir ao Espírito Santo que gere fidelidade no seu coração, que gere essa capacidade de não abandonar o alvo. Porque a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, que se eu for fiel até a morte, eu vou receber a coroa da vida. Olha a importância da fidelidade. Jesus está falando, Apocalipse 2, verso 10, que para eu receber a coroa da vida, ou seja, para eu chegar no final da caminhada, para eu chegar no dia perfeito, para eu chegar naquele grande dia em que eu estarei diante do Senhor e não mais poderei estar longe dele, nada mais vai me afastar do Senhor, o pecado, o mundo, nem o inimigo e as circunstâncias, eu preciso ser fiel, eu preciso ter na minha vida a prática da fidelidade. E como que eu tenho? Deixando o Espírito Santo fazer ela brotar no meu coração. E sabe que quando eu exerço a fidelidade, eu deixo o Espírito Santo produzir em mim fidelidade da parte de Deus. A Bíblia diz, Mateus 25, verso 21, que se eu for fiel no pouco, o Senhor me coloca sobre o muito. Então, se eu deixar o Espírito Santo produzir fidelidade, mesmo que as situações que eu enfrentem me levem para uma situação de pouco, às vezes de pouca alegria, de pouca satisfação humanamente falando, a Bíblia diz que em algum momento essa minha disposição de ser fiel, de deixar o fruto do Espírito, que é a fidelidade, ser gerado no meu coração, vai me colocar no muito de Deus, vai me colocar numa condição em que eu tenho satisfação plena em Deus. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas são infiéis nos seus relacionamentos, são infiéis no seu propósito, começam coisas e desistem, mas nós não somos desses, nós somos aqueles que perseveram, como diz o autor de Hebreus, né? Nós não somos aqueles que abandonam, não somos aqueles que desistem, nós somos aqueles que são fiéis e que perseveram na fidelidade de Deus. Isso é o elemento chamado fidelidade. Mas passando adiante, nós vemos também o apóstolo Paulo falando nos últimos elementos da sua lista ali, nós vamos ver a mansidão, né? E mansidão é uma coisa que hoje nós notamos no nosso dia a dia que está em falta, né?
E aí eu quero te explicar o conceito de mansidão, né? Mansidão seria você ser pacífico, né? O que é uma pessoa pacífica? É aquela pessoa que ela não só prega a paz, mas ela vive a paz no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas relações familiares, na igreja. Então é a pessoa que ela não só fala da paz, mas que ela vive a paz. Ela é a pessoa que ela é moderada nas suas ações, que ela não se porta de uma forma rude, grosseira, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo em que existe uma forte tensão. As pessoas estão com os seus sentimentos à flor da pele, as pessoas estão com as suas opiniões à flor da pele, e hoje parece que mais do que as opiniões e a fala, né, aquilo que sai da nossa boca está à flor da pele. Hoje nós temos as redes sociais que potencializam mais isso, né? E é muito fácil você perceber uma pessoa que não é mansa, que não é pacífica nos relacionamentos pessoais, mas também você percebe hoje no que ela posta no Facebook, por exemplo, no que ela fala nas suas redes, no seu Instagram, né? E hoje parece que uma pessoa quer ir lá e falar da outra, né? Quando alguém posta alguma coisa no Facebook ali, ou no seu Instagram, por alguma circunstância da vida, a pessoa vai lá então num comentário, né, escreve algo de uma forma rude, de uma forma grosseira, né, de uma forma ali ofensiva, e com certeza de uma forma que não é mansa. Porque essa pessoa não está escrevendo algo que está propagando a paz, que está mostrando que ela está em paz, que ela está em paz com o que foi escrito, com o que foi postado, mesmo muitas vezes não sendo a opinião dela. E sabe que isso, nós falando, da forma como estamos falando, parece algo que está só no mundo, algo fora da igreja. Mas às vezes dentro da igreja a gente percebe isso também. E é muito sério, irmão, porque a Bíblia está falando novamente que a mansidão é um elemento do fruto do Espírito, ou seja, é algo que é gerado no meu coração pelo atuar do Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, se aquele que é servo do Senhor Jesus, ele tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar no coração dele mansidão. Essa pessoa deve deixar o Espírito Santo gerar mansidão no coração dela, para que ela possa então, não é que ela não possa fazer talvez uma crítica ou uma fala, mas ela vai ter controle dessa fala, controle dessa crítica. Em outras palavras, ela vai controlar a sua força para aplicar corretamente, como Jesus fazia. Quando você olha na Bíblia, você vai ver momentos que Jesus foi um pouco rude com as pessoas. Você vai ver, por exemplo, João 6, Jesus ele repreende os seus discípulos perguntando: olha, vocês querem continuar me seguindo ainda? Eu não acredito que o rosto de Jesus, o semblante, a feição de Jesus naquele momento era uma feição calma. Eu não acredito que Jesus, quando entra no templo e vira as mesas do templo contra os vendilhões do templo, é uma feição calma. Mas Jesus sabia exatamente o momento correto e aplicar a dose correta na sua fala, nos seus argumentos. E a pessoa que não é mansa, ela não sabe isso, ela não controla isso. Ela simplesmente despeja, ela não mede, né, consequências, né? Quando nós falamos de mansidão, existe uma pessoa na Bíblia que, em Números 12, versículo 3, fala dessa pessoa, que é Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele era o homem mais manso que existia na terra, era mais manso entre todos aqueles que estavam entre ele. Só que note que as pessoas que estavam ao redor de Moisés eram as pessoas que frequentemente reclamavam da liderança de Moisés, das decisões de Moisés e muitas vezes da própria direção que Deus dava. E esses assuntos sempre caíam em Moisés. Essas pessoas viviam um nível de tensão muito grande na sua vida. Mas a Bíblia diz que mesmo com essa pressão externa, mesmo com essas pessoas pressionando Moisés, tensionando Moisés, ainda assim Moisés ele era mais manso do que todos. Por isso que ele conseguia dar uma direção certa, um caminho certo, conseguia viver a vontade de Deus para a sua vida. O manso, aquele que não é manso, o rude, o grosseiro, aquele que não é pacífico, ele nunca consegue viver a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você quer viver a vontade de Deus para a sua vida, deixe o Espírito Santo gerar mansidão no teu coração. Assim como havia mansidão no coração de Jesus. Mateus 11 diz que ele era manso. O próprio Jesus fala sobre si: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde. Então, se você quer viver a vida de Deus,
deixa o Espírito Santo operar mansidão no teu coração. E o último elemento, talvez um dos mais difíceis de nós desenvolvermos, e nele está ligado todos os outros, é o domínio próprio. Domínio próprio, quando a Bíblia traz esse conceito, o apóstolo Paulo traz isso para aquela igreja, ele está falando basicamente de autocontrole, de você ter controle das suas ações, de você ter controle daquilo que você vai falar, de você ter controle do seu caminhar. Em outras palavras, aquele que tem domínio próprio é aquele que ele não é levado por circunstâncias, aquele que não é levado por palavras, aquele que não é levado por sentimentos, aquele que não é levado por emoções, aquele que não é levado pelas outras pessoas. Então imagina que você é alguém que serve a Jesus e você tem um posicionamento de fé, você acredita na palavra, você procura viver a vida de Deus, mas de repente pessoas estão ao teu redor, começam a falar com você e começam a trazer assim o pensamento do mundo, a fala do mundo, os valores do mundo. E se você não tem o domínio próprio, você é levado pela circunstância. Se você não tem o autocontrole, se você não tem o controle de si, você é levado pelas circunstâncias. E às vezes sem perceber, a sua fé muda, sem perceber o seu posicionamento muda, sem perceber os seus valores mudam, porque você não tem o domínio próprio. Então, a palavra, quando você olha a luz da Bíblia, ela sempre reprova e vai reprovar qualquer situação que te leve ao descontrole, que você não possa controlar a sua vida. É claro que você pode dizer, mas o Senhor, Ele tem o controle da minha vida. É claro que o Senhor, na sua soberania, Ele tem o controle da nossa vida, da sua vida também. Mas o Senhor, Ele exerce e nos deixa o princípio de mordomia também para a nossa vida. Então você sim, você pode e deve resolver o caminho que você vai trilhar. Isso é um critério que o Senhor deu para nós. Mas para isso você precisa ter o domínio próprio gerado pelo Espírito. Então esse domínio próprio gerado pelo Espírito de Deus, ele vem na influência da palavra, vem na influência do conselho do Senhor, para que você possa trilhar o caminho conforme o Senhor quer. Esse é o autocontrole gerado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra diz, Provérbios 16, versículo 32, que mais vale controlar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Veja que o autor de Provérbios está dizendo que melhor do que uma conquista humana, conquistar uma cidade, vencer uma guerra e lá ter o nome daquele que fez um feito memorável, melhor do que isso é ter domínio próprio, é ter o controle de si. Provérbios também fala, no capítulo 25, verso 28, que o homem sem domínio próprio é como uma cidade com um muro derrubado. O que é uma cidade com um muro derrubado? É uma cidade que qualquer um entra, qualquer um faz o que quer. Qualquer um domina essa cidade e leva essa cidade, as pessoas para essa cidade, as riquezas dessa cidade, para onde quer, usa seu bel prazer. Assim é a nossa vida se nós não temos o domínio próprio do Espírito Santo, gerado pelo Espírito. Qualquer conversa te leva, qualquer valor errado te leva, qualquer situação faz você cair da fé. Mas se você está firme no domínio próprio, gerado pelo Espírito Santo, você é aquela cidade fortificada com muros levantados em que o mal não entra e só o Senhor reina. Então, esse é o conceito que Paulo está trazendo para a igreja de Gálatas. O domínio próprio, então, é a capacidade de você ter autocontrole gerado pelo Espírito Santo. A falta de domínio vai te levar a uma vida de escravidão, vai te levar a uma vida de pecado, vai te levar a uma vida fora do caminho do Senhor. E com certeza não é isso que Deus ele quer operar na nossa vida. Amém? Então, que você possa ser ministrado pelo Senhor. E hoje é o nosso último vídeo, que nós falamos de fidelidade, mansidão e domínio próprio, mas que você possa ser ministrado em todos os elementos e como o pastor Joel falou no primeiro vídeo, em todos os gomos do fruto, que você possa ser ministrado e ir para diante de Deus pedindo, Senhor, gere em mim cada característica, porque eu creio, meu irmão, que você que está me vendo, você nasceu de novo, o Espírito Santo entrou no teu coração, o sangue de Jesus te lavou, te redimiu, te trouxe do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e você nasceu de novo, creia nisso. Então busque para que as características do Espírito Santo de Deus sejam geradas na tua vida e você possa ter uma vida plena em Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então.
Senhor, nós te damos graça por esse momento, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós, o Teu Espírito Santo que é a semente, o Teu Espírito Santo que entra no nosso coração e começa a produzir, germinar e trazer, Senhor, à luz cada um desses elementos, cada um desses gomos do amor, da alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, Senhor, a mansidão e o domínio próprio, todos eles sendo gerado em nós, Senhor, e mostrando para o mundo, para as pessoas como testemunho que existe o Espírito de Deus na nossa vida e que nós somos nascidos de novo, buscando ter as características de Cristo. Senhor, nós te agradecemos por ouvirmos isso, por compreendermos isso, Pai, e que isso possa ser produzido em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e nós já estamos aguardando você para daqui a alguns dias nós termos mais uma edição do nossa imersão na palavra. Deus te abençoe.